Olá, muito boa noite para você que está acompanhando aqui a nossa primeira semana Agilidade da Alura, uma semana muito bacana que a gente quer aqui compartilhar, trocar um monte de ideias com vocês sobre esse termo que agora, ainda mais no momento de pandemia, né, que a gente tem vivido, tá tão em voga, que é agilidade, né? Então, para essa semana, a gente preparou algumas conversas muito incríveis, fantásticas, com empresas super referência até, né, nos temas, né, que a gente vai discutir aí ao longo dessa semana toda. E eu queria agradecer, né, começar aqui com alguns agradecimentos. E o meu primeiro agradecimento principal, na verdade, vai para você que está aí assistindo, acompanhando com a gente, interagindo aqui com a gente já, ó, o pessoal aí mandando boa noite, mandando oi, né? O pessoal está no trânsito, aí vamos dando boa noite aí, pessoal. Boa noite para quem tá entrando aí, tá chegando agora para conversar com a gente. Vai contando também, né, da onde que você tá falando com a gente, né? De que cidade que você é, de que empresa que você é. E aliás, uma das coisas também que a gente quer conhecer também um pouquinho, né, e saber um pouquinho, é o perfil de você que está conversando com a gente. Então, hoje você já trabalha com agilidade, você não trabalha com agilidade, qual é o teu cargo, qual é a tua posição, né? Uma das coisas que está tão quente, tão comum aqui com a gente, nas nossas discussões aqui na Lura, né, essa questão da carreira líquida, né, da gente ser transdisciplinar, né, da carreira em T. Então, muita gente de tecnologia, programação, programador e programadora aprendendo agilidade, muita gente de RH querendo aprender agilidade. Então, compartilha aqui com a gente um pouquinho dessa tua trajetória em T, né, dessa tua trajetória líquida aí com a gente e vem compartilhar aqui com a gente. Queria aproveitar também para fazer um outro agradecimento aqui ao James, que está aqui com a gente, que vai fazer essa interpretação em Libras aqui com a gente, para que mais pessoas consigam acompanhar e participar e interagir, né? E tenham a oportunidade de ter esse conteúdo tão bacana e com tanta gente tão legal que vai vir aqui discutir, ensinar, né? A gente debater aqui com a gente. Então, durante essa semana, pessoal, a gente então separou 5 empresas convidadas, né? Então, ao longo dessa semana, a gente vai trazer aqui, por exemplo, o pessoal da Ambev para bater um papo com a gente vai trazer o pessoal do Itaú, o pessoal da TOTUS e o pessoal da ThoughtWorks ao longo aí dessa semana. E hoje, para começar o pontapé inicial, a gente vai trazer, né, esse primeiro dia aqui com a gente. Olha só que legal, quanta gente dando. Gabriela, de Blue, Fernando, me distraí aqui, me empolguei aqui, ó, tem o Eduardo aqui do Itaú. O Itaú vai estar aqui com a gente amanhã, Eduardo. Apareça também, viu? Apareça também. Ó, o pessoal, a Ramazili ali, falando que estuda Data Science, entende métodos ágeis. É isso aí, pessoal. Vem participar. Gostei do intérprete de Libras, muito bom. Vem participar, vem interagir aqui com a gente, vem contribuir, né, enriquecer a conversa aqui com a gente. Como eu estava falando, hoje a gente vai trazer aqui alguns convidados muito especiais, uma empresa muito especial para a trajetória da Alura, para a trajetória, eu acho que principalmente do mercado aí, né, da sociedade brasileira. E ao longo dessa semana eu vou ter um parceiro aqui comigo, um parceiraço aqui comigo, para ajudar a desmistificar todas essas questões de agile e ir além dessas palavras-chave e essas palavras mágicas que a gente tanto escuta falar. E eu queria trazer aqui comigo para o destaque aqui, para os holofotes, o Alexandre Magno, que é fundador da Emergi e é um super parceiro nosso aqui da Alura. Tudo bom, Magno? Boa noite. E aí, Adriano, boa noite, tudo ótimo, super animado para começar essa semana de agilidade aqui com a turma da Alura, cheio de convidados especiais, como você falou, né, Adriano? Poxa, só conseguimos fazer uma curadoria aí, ter algumas empresas que eu tenho certeza que muitas das pessoas que estão participando aqui com a gente admiram e quer saber mais da história. Pô, o que uma empresa desse tamanho está fazendo com agilidade? Tem empresas gigantes aí para conversar com a gente. E eu tenho certeza que a gente vai desmistificar muita coisa e enriquecer aí a nossa comunidade com conhecimento, que é o que mais importa. Com certeza.
E junto também para participar com a gente dessa semana, a primeira empresa convidada, que é o Magalu, Magazine Luiza. E para representar o Magalu aqui nessa conversa com a gente está trazendo a Roberta Genaio, que vai entrar aqui daqui a pouquinho, acho que aqui embaixo. A Roberta, ela é consultora de agilidade no Magalu. Tudo bem, Roberta? Boa noite. Tudo bom, Adriano? Tudo bom, Magno? Adriano, meu companheiro de escritório sacada também, né? Da turma Varanda. Estamos na turma da Varanda. Obrigada pelo convite, gente. Oi, pessoal, tudo bom? Muito legal a iniciativa. Muito bom. E junto da Roberta, aqui para participar com a gente, representando o Magalu, a gente vai trazer também o Henrique Imbert. O Henrique Imbert também, super parceiraço aí. E o Henrique é diretor de agilidade, cadê aqui, né? Agilidade organizacional, né, dentro do Magalu. E está aqui também para ajudar a enriquecer esse bate-papo. Boa noite, Henrique, tudo bem? Opa, boa noite. Henrique ajudando a enriquecer. Ficou até o trocadilho aí, né? Boa noite a todos aí. Obrigado pelo convite, Adriano e Magno. Legal. E acho que para dar pontapé inicial aqui, né, na nossa conversa, né, eu queria também, né, convidar vocês que estão participando aqui com a gente a mandarem as suas perguntas, a voltarem aí nas perguntas. Vai ter o link aí do Slido, né, para vocês irem votando nas perguntas, para a gente ir selecionando aqui e interagindo, né, com as pessoas. Está aqui, ó, o linkzinho do Slido aqui embaixo. E eu queria começar aqui fazendo uma pergunta, né, pro Henrique e para a Roberta, que é o seguinte, né, a Magalu, né, ela tem tido um crescimento incrível aí nos últimos anos, né? Eu estava fazendo uma brincadeira aqui, que mais recentemente, olhando, né, a avaliação, né, da empresa nos últimos anos, é um crescimento absurdo de grande. E muito desse crescimento absurdo de grande que o Magalu tem tido, né, nos últimos anos, tem alguns alicerces, eu acredito né, dentro do próprio Magalu. Imagino que o Luiza Labs, né, que eu acho que a gente vai tocar aqui em alguns assuntos, é um deles, mas dentro do Luiza Labs, um desses, acredito eu, dessas alavancas é a agilidade, né? É a agilidade que está dentro do contexto do Magazine Luiza. Mas eu imagino que nem sempre foi assim. Queria que vocês contassem um pouquinho para a gente, né, como que foi lá no começo, né, dessa ideia. Um dia, quando alguém, não sei se foi o Henrique, se foi o Fatala, se foi o Fred, se foi a Luísa Helena, alguém chegou a, vamos colocar agilidade aqui dentro da firma, e foi assim ou não, sabe? Como que emergiu, né? Como que surgiu essa necessidade de agilidade dentro do Magalu, dentro do Luiza Labs, e como isso foi evoluindo? Legal. Acho que eu posso puxar um pouco da minha visão nesse tema aí. Eu vejo que a agilidade no Magalu surgiu antes do Manifesto Ágil, né? Naquela época lá dos lightweight methods ainda, na década de 90, né? Quando a Luísa Helena, né, na década de 90, ela assumiu como CEO, ela já trouxe muitas provocações, muitos questionamentos, né? Então, ela buscou fazer várias coisas de forma diferente, assim. Então, a empresa, só para quem não conhece, assim, a empresa é bem tradicional, né? Tem 63 anos de existência aí no mercado brasileiro. Então, na década de 90, já era uma empresa com muitos anos, né? Já tinha sido feito várias coisas ali, né? Então, ela ajudou a entender que, assim, a organização é um ser vivo, né? Ele respira, ele é um ser orgânico, as pessoas se conectam, você tem que ver as coisas em rede. Então, ela acreditava muito numa liberdade acompanhada, né? Hoje a gente fala muito de autonomia com alinhamento. Essa era a linguagem que ela utilizava na época, de conseguir empoderar mais a ponta, né? Os vendedores que estão lá no contato com o cliente. Ela acreditava muito em transparência. Então, a empresa tinha muito aqueles cubículos, né? Do estilo Dilbert, né? Não sei quem conhece os quadrinhos lá. Então, ela trouxe muito essa questão de quebrar paredes físicas mesmo, de, né, deixar as coisas serem transparentes, muitos vidros, né? Porta aberta, você tendo acesso à liderança. Puxou muito essa questão das pessoas não terem medo de falhar, mas aprender e seguir em frente e fazer atitudes, né, bem ousadas, assim, como a gente vê até hoje, né, 2020, olha o tanto de movimento que do Magalu traz na mídia aí, com uns movimentos bem ousados, assim, né. Então, para mim, quando eu converso com ela, assim, até o Magno, né, a gente teve contato lá, ela escreveu até o prefácio do livro do Scrum, né, tá até aqui, ela vai muito nessa linha. Então ela fala, isso que ela fazia para mim na década de 90 já era agilidade, né,
Só que não tinha sido cunhado aquele termo, mas várias coisas ali que tem os princípios, tem os valores. Mas assim, se a gente for prosseguir na linha do tempo, o que acontece? A parte de tecnologia do Magalu estava muito tradicional, né? O e-commerce do Magalu começou em 99, quando a página foi lançada. Então, assim, era uma empresa de varejo tradicional, como eu disse ali, né? Muitos anos de vida, e foi criado um departamento de tecnologia para tomar conta desse e-commerce. Então, é até interessante, assim, a gente olhar para o legado e respeitar, né? Porque uma empresa desse porte, né? E com essa quantidade de tempo. A tecnologia, na época, ela pegou todas as viradas lá, né? Antes de eu nascer ali, pegou o tempo que era CPD, que era os meninos da tecnologia, e não sei o quê, e tinha, né, os wireframe, enfim, pegou de tudo, até chegar na cloud agora aí. Mas aquela TI, criada em 99, foi crescendo, 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 então, ali por volta de 2010, ela começou a não conseguir atender o tempo, né, o time to market ali, as coisas que o mercado pedia naquele tempo. Então, o Fred, né, que hoje é o CEO, na época ele que ajudou a puxar o e-commerce, né, para a empresa, depois ele se tornou o COO, né, Operations Officer. Ele tinha vários anseios, vários desejos, ele queria ver as coisas, né, colocar em produção, em prática, só que aquele departamento tradicional, e mais uma vez, não é porque as pessoas eram ruins, mas não necessariamente elas tinham, né, as técnicas, né, as competências adequadas para esse novo momento aí. As coisas demoravam muito, né? Era aquele ciclo que a gente conhece, né? Tem que especificar, tem que ficar numa fila, aí começa a desenvolver, aí o ciclo de desenvolvimento é muito longo, aí quando vai começar a testar, aí não era isso que eu queria, aí volta, e vai, e volta, e vai, e volta, aí quando bota em produção, aí não dá certo mesmo. Então, isso causava frustrações, né, para todos, né, nessa cadeia aí. Então, foi lá em 2011 para 2012 que a empresa, né, decidiu, então, o Fred mesmo ali, fundar um lab, né, uma coisa separada. Então, esse lab, quando veio, que aí foi até a chegada do Fatala, que hoje se tornou o CTO, né, inclusive eu tinha até trabalhado com ele lá atrás, né, lá em 2008, né, ele já teve contato, assim, trabalhando junto comigo e tudo mais, com os métodos ágeis ali, né, na época a gente utilizou muito do Scrum, um pouco do método Kanban e tudo mais, então quando ele saiu dessa empresa, ele foi para o Magalu, ele já trouxe com ele toda essa bagagem, cara, o negócio tem que ser mais ágil, né, então eu até brinco, assim, né, que a forma como ele interage com o C-Level, ele tira toda essa linguagem, né, da agilidade e ele fala linguagem plana, uma linguagem que a pessoa entende. Então ele não chegou para o Fred e falou, não, Fred, vou utilizar métodos ágeis aqui, vamos criar um web, vamos usar o Scrum, vamos, né, e falar de sprint. Cara, ele não falou nada disso. Ele, Fred, o que você quer? Qual que é a necessidade? Qual é o problema que a gente tem que resolver? Tá, seguinte, eu preciso então que toda semana eu tenha 15 minutos seu. Então, eu preciso que você me dê 3 meses para que eu entregue tal coisa, tal. Então, basicamente, o que ele fez ali, sem falar a palavra Scrum, ele usou muito do Scrum por trás, né? Ele tinha alguém que representava muito bem o cliente, que tinha os anseios, sabia o que era a necessidade. Nesses 15 minutos por semana, ele fazia o quê? Ele fazia um mini planning com ele para entender, cara, qual era a direção que ele ia ter para essa semana e já mostrava o que tinha rolado na semana passada, fazia um review ali. Então, era meio que um sprint review, um sprint planning rolando e tal. E, cara, foi esse Scrumzinho aí, semanal rolando, que em 3 meses e alguns dias que ele conseguiu lançar os primeiros produtos lá. Então, foram alguns produtos que lançaram, tipo Magazine Você, Quero de Casamento, né? Clube da Lua, esses iniciais, assim, começou a trazer um dinheiro novo para a empresa, né? E aí a história conta, né? Foi só ganhando mais relevância, mais responsabilidade, assumindo mais coisas, e culminou no que é o Labs hoje aí no Magalu, e que dá orgulho para todos nós. Muito legal. E tem um ponto, tem 2 pontos até que eu queria comentar do que você falou, né? Você citou ali que tem um legado, né? E o Paulo Silveira fala isso de um jeito muito bacana aqui na Lura, que a gente costuma enxergar em tecnologia, né, em software, a gente costuma enxergar o legado de uma maneira um pouco pejorativa até, né? E na verdade, o contexto, né, o termo legado, ele é super positivo, né? O legado que eu vou deixar para os meus filhos, o legado que eu vou deixar, sabe, tipo, para a sociedade, né? E esse legado, né, o software lá de 1999, né, o e-commerce de 1999 é o motor, é o pontapé, é o legado, literalmente positivo, né, disso daí. E tem uma outra coisa que me chamou a atenção no que você falou, eu até marquei aqui, Henrique, foi essa sensibilidade, né, na hora que a gente tem que conversar com uma liderança, pois a gente quer levar a nossa ideia, eu acho que seria legal a gente ir para métodos ágeis e tudo mais, que é como levar essa ideia adiante
sem que soe, grego, né, para a pessoa, sem que soe alguma coisa tão estranha para a pessoa. Gostei, sabe, muito disso que você falou de, não, é conversar de igual para igual, não, e conversar com o pé no chão, né, não é, vamos implementar isso daqui com sprints assim e um monte de palavra-chave, né, fazer a cartelinha do bingo lá, né, não, acho que eu gosto disso. Eu gostei muito também, e eu acho que isso da história que o Imbert traz, e é algo que a gente que faz, na verdade, a gente admirar bastante a história do Magalu, é essa questão do olhar simples para a agilidade, né? Então, quando o Imbert traz ali, ali muito antes do Manifesto Ágil, já se falava, já se tinha comportamentos, já se defendia, né, uma forma de trabalhar que é o que hoje a gente aproxima ali de agilidade, né? Então, quer dizer, se você for olhar para... eu costumo comentar muito isso nos nossos clientes, então, o ato de empreender, ele já tem a habilidade de agilidade conectada ali, e que ela vai se desenvolvendo de formas diferentes, né? O que houve ali em 2001 com o Manifesto foi uma formalização daquilo para o mundo do desenvolvimento de software, e é muito bacana. E aí, sempre quando eu converso com o Imbert também, ele traz essa história, quando a gente vai fazer treinamento com o pessoal aqui, a gente tira todos os termos de métodos, de alguma coisa, você não vai falar, como melhorar o seu fluxo, né? Não, você vai puxar alguma coisa, assim, para o dia a dia da pessoa, em que ela vai sentir, que ela vai olhar, isso é para mim realmente, né? Quer dizer, aproxima o assunto das pessoas que precisam realmente inserir agilidade no dia a dia. Bem bacana. E eu queria trazer aqui a primeira pergunta aqui do público, e acho que é uma curiosidade minha também, né? Porque é muito legal a gente trazer essas, que é a pergunta, aliás, a pergunta da Karen Barbosa, o pessoal já vai selecionar aqui para aparecer na tela bonitinho. E é muito legal porque quando a gente discute esses cases de grandes empresas, como a gente está aqui discutindo com a Magalu, e com o Henrique, com a Roberta, é muito legal a gente ver o que deu certo, o que não deu certo. Mas o que deu certo, melhor dizendo, mas também é importante saber o que não deu certo, né? Quais são os perrengues, né, que a gente acaba passando na hora de, como convenço, por exemplo, a minha gestão de que, putz, esse daqui é o melhor caminho, e tem coisas que a gente não convence, tem coisas que a gente vai lá e executa e não deu tão certo assim. Então, eu queria entender um pouquinho de vocês, Roberta e Henrique, e puxando a pergunta da Karen Barbosa aí, que é quais são os principais desafios que vocês passaram, né, a implantar nesse processo de maturidade aí, de agilidade dentro do Magalu, né, e que vocês já puxassem também, porque o Henrique falou, a Luísa Helena já citava muito essa questão de transparência, espaço aberto e tudo mais, mas tem uma mudança cultural forte aí também, que traz a reboque tudo isso. Então, quais são os principais desafios que vocês passaram nessa implantação de agilidade e quais são essas principais mudanças que vocês tiveram que vocês observaram dentro do Magalu? Trabalhar com agilidade no Magalu, eu costumo dizer que é fácil, né? A parte de cultura, ela já veio implantada para a gente, né, Henrique? Assim, tem muito valor já, e muitas coisas que eram feitas pelo Magalu que fazem parte dos valores que a gente tem também quando a gente trabalha com times ágeis, né? Então, essa parte de cultura, eu diria que até eu evoluí mais trabalhando no Magalu do que trouxe algum tipo de evolução cultural para a empresa, né? Agora, existem algumas mudanças e algumas coisas que a gente percebe naquela ansiedade de começar a trabalhar, a gente começa geralmente por processo, né? Mesmo que seja daquela maneira delicada que o Imbert colocou, e realmente a gente não precisa falar o que está fazendo, mas a gente está começando por processo, né? E muitas vezes, quando a gente começa a trabalhar com processo, ou com Scrum, com framework, a gente acaba deixando um pouco de lado, e isso acontece, acho que em boa parte das empresas, a parte de produto, né? A gente liga muito a parte de tecnologia, né? Vamos desenvolver software melhor, vamos colocar práticas DevOps aqui. A gente evolui muito a parte de processo, que é o como a gente trabalha junto como time, né? E a gente acaba evoluindo, por fim, produto, né? E acho que esse é um momento que nós estamos vivendo de evolução
de produto, né? E que eu vejo que muitas empresas também estão vivendo esse mesmo momento, porque a gente entrou primeiro com tecnologia e processo, para depois trazer produto. Se eu olhasse para trás hoje, né, nessas histórias de implantação de agilidade, né, como é que foi a mudança, eu traria produto junto desde o começo, né, para que a gente tivesse ciclos ainda mais rápidos, que a gente tivesse aprendizados e desenvolvimentos ainda melhores do que o que a gente já tem. Então, esse para mim seria um aprendizado hoje, olhando para trás. Muito legal. E com relação às mudanças culturais, o que vocês enxergaram, né, que eram as coisas mais demandadas, os pontos mais cruciais, né, naquela mudança cultural, para poder se trabalhar de uma maneira, entre aspas, ágil, né? Quais são os soft skills necessários, né? Opa, soft skill é com a Roberta. Ela é a nossa especialista em comportamento aqui, ó. Imagina, o Henrique embanja pra caramba também, não vem com essa, não. Eu acho que tem uma série de coisas também que são bem interessantes quando a gente olha para a empresa, e eu vou pegar disso que você falou, Adriana, até desde o processo seletivo, né? Tem alguns comportamentos que a gente não abre mão, né, no Magalu, né? E acho que isso faz com que essa etapa de soft skills para trabalhar no Magalu, ela já seja até vencida nesse momento de contratação, né? Você tem que estar disposto para você valorizar o cliente, respeitar o cliente, tudo isso tem que estar, o que a gente diz que é na sua veia, né? Você já tem que trazer, acho que, trazer isso como sendo algo do seu perfil. Tem vários valores que são valores humanos, que são muito fortes para a gente, acho que todos acompanham aí algumas notícias do Magalu, né? Então, essa parte de calor humano, de respeitar, de ter transparência, que o Henrique até já falou, da gente se adaptar rapidamente às mudanças, de estar aberto a mudar, tudo isso faz parte já de um pacotinho que a gente tem já de soft skills aí, que a gente usa bastante na hora de trazer pessoas para dar match mais rápido. Quanto mais rápido a gente conseguir fazer esse match entre as pessoas que estão entrando na organização e os valores que a gente tem na organização, antes a gente consegue gerar resultado, né? Isso é muito forte, muito presente, tá, na gente, né? Legal. Bom, a gente falou aqui sobre toda essa questão de no Magalu olhar para a agilidade de uma forma mais ampla e tentar usar uma linguagem o mais simples possível, mas a gente sabe que existem os termos de agilidade e, obviamente, tem um monte de gente assistindo a gente aqui que quer ver alguns desses termos desvendados e quer saber como é que vocês fazem lá no Magalu, né? Então, vamos abrir a caixinha aqui, Adriano. Então, vamos lá. Vou começar com uma aqui. Afinal de contas, gente, é tudo squad no Magalu? Como que vocês definem onde tem squad, onde não tem? Quais são as características desse squad? Então vamos começar com essa aí que é bem polêmica. Legal. Acho que eu posso trazer até um pouco de contexto histórico, assim, né? Esse termo, né, o squad em si, ele surgiu lá no Spotify, mas qual que era o contexto dessa palavra em si? É que o Spotify, quando ele surgiu, ele não usava praticamente nenhum método ágil específico, né? A startup, quando ela surge, por essência, geralmente ela já é ágil, né? As pessoas estão ali, tá enxuto, todo mundo faz de tudo um pouco, tem interação curta, feedback loop, bota em produção, testa e redireciona. Começou a crescer, aí a gente já sabe, né? Dor do crescimento, começou a ficar confuso, né? Aquilo que fazia rápido começou a demorar e tal. Aí eles tiveram um contato com um consultor, né? Que estava trabalhando com o Scrum na época. Então o Spotify passou a utilizar o Scrum. E o que acontece, né? Depois de utilizar o Scrum por um tempo, né? Bastante tempo, na verdade, ali, começaram a perceber que, cara, peraí, o ágil é maior do que o Scrum, né? Tem muito mais coisa aqui. Então, até numa analogia que eles utilizaram, né? O Scrum pode ser, às vezes, uma bicicleta que tem rodinhas. E se a gente tirar e começar a dar pirueta, fazer umas coisas mais avançadas aí, fazer umas loucuras. Então, eles estavam muito presos na linguagem do Scrum. Então, foi nessa linha que eles, né, tiraram o termo do Scrum Master. Falou, cara, então, você tem que ser um coach nessa linha mais ágil aí, né? Experimenta outras coisas. Então, aí surgiu o Agile Coach. Aí o time, né, que era o Scrum Team. Não fazia sentido chamar de Scrum Team. Então, pegou e chamou vamos chamar de outra coisa. Aí fizeram a votação lá com vários nomes e tal. E acabou que o que ganhou foi esse, o Squad. Enfim. E aí surgiu Tribos também, por aí vai.
Mas eu trago isso porque foi uma coisa que uma empresa estava vivenciando alguns problemas, né? E ela foi dando um jeito de ter algumas soluções. Agora, o que acontece lá? Os times lá, eles já eram bem multidisciplinares, né? Esses Product Development Teams, né, do Scrum ali, eles já eram multidisciplinares e tudo mais. De alguma forma, isso, né, caiu na internet e serviu de inspiração para várias pessoas. Então, no Magalu também, assim, foi muito parecido, né? Tinha o Scrum foi um dos primeiros ali que ficou mais oficial, e depois a coisa começou a abrir mais, né? Então, em algum momento também o pessoal começou a utilizar o nome Squad. Mas isso não é algo que a gente estimula assim para a empresa como um todo. Ah, não, você tem um time agora, troca o nome, tem que ser Squad e tal. Então, acaba que alguns jargões assim, eles pegam mais em tecnologia. Eu também não vejo grandes problemas com isso, né? Acho que a gente, né, como ser humano, a gente quer se identificar, quer fazer as coisas ali, quer evoluir. Mas eu tento não ficar incentivando, tipo assim, pegar o pessoal do RH, você tem que ter Squad agora, ô marketing, bota o Squad aí. Não, às vezes quando eles vêm pedindo isso, eu até falo, tá, mas qual o problema você quer resolver? Vamos entender, tal. E na maior parte das vezes acabou que não era um squad que ele queria outra coisa. Então ele queria, né, melhorar o fluxo, ele queria reduzir o time to market, queria melhorar a satisfação do cliente, e a gente foi resolvendo. Então, algumas coisas a gente resolveu fazendo uma planilha melhor, outras coisas a gente resolveu com um quadro, Kanban, outras coisas realmente fazendo um time ficar mais multidisciplinar, só que a gente não chamou de squad, chamou ou de célula, né, ou de outra coisa, enfim. Mas respondendo a sua pergunta, objetivamente, não, a gente não tem squad, né, pelo Magalu inteiro. Mas uma coisa que a gente tenta fazer bastante é isso, né? Entender o seu cliente, entender o problema, mapear esse fluxo de valor e fazer com que a gente tenha as pessoas ali dentro, né? Para que elas consigam tomar as decisões para que esse fluxo tenha a menor quantidade possível de passagem de bastão. A gente sabe que isso vai gerar um monte de fila, um monte de problema. Só que esse também é um estado bem utópico, né? Eu não conheço um time que, nossa, esse time aqui é totalmente ponta a ponta, olha só quando é um time minúsculo que está fazendo uma coisa pequena. Agora uma organização do tamanho do Magalu, né? Mais de 35 mil colaboradores, mais de 1.000 lojas, né? Qualquer coisa que a gente vai fazer ali, cara, a gente vai ter interações com outras pessoas. Então, o grande ponto que a gente tenta é ter assim, vamos, né, almejar ter um fluxo que seja o mais ponta a ponta possível, sabendo que esse estado, né, é um estado de perfeição que é difícil de ser atingido. Mas, se a gente já está tendo essa intenção, já facilita a gente ter certas conversas, né, e certos pensamentos que vão ajudar a gente a gerenciar melhor essas dependências, ajudar a mitigar algumas, só que agora zero dependência a gente não conseguiu chegar ainda. Então é sempre um olhar muito forte para o contexto de vocês, né, Imbert? Exatamente. Legal. E como que vocês fazem, pegando isso que você falou, Imbert, como que vocês fazem para manter essas várias equipes multidisciplinares de alguma forma alinhada com um determinado objetivo, né? Que você citou, puxa, de repente, dependendo da granularidade daquela equipe, né, da responsabilidade daquela equipe, ela enxerga um pouquinho só da coisa do todo, né, do ponta a ponta. Então, como que vocês fazem para que essas equipes estejam, de alguma maneira, alinhadas com o que é o objetivo final, né, que é o resultado, a melhoria para o cliente, né? O objetivo é aquele. Como fazer esse alinhamento entre tantas equipes? Sim, isso é algo bastante complexo, bastante desafiador, né? Acho que é um problema em praticamente quase todas as empresas que eu conheço. Mas uma coisa que ajuda muito é você, como que a empresa pensa e executa a estratégia, né? Que aí é o desdobramento das estratégias, né? É um termo que está muito em voga agora, né? São os OKRs, mas lá do Lean, o pessoal já falava do Hoshin, né? Hoshin Kanri e tudo mais. Mas eu acho que o ponto é esse, a empresa tem que ter uma forma de pensar, tá? Como que a gente pensa em estratégia, como que a gente cria essa estratégia e como é que a gente executa, né? Então, empresas têm que, no caso do Magalu, a gente tem algumas coisas que são inspiradas no OKR, mas não é o OKR puro, né? Já tem um modelo de gestão que a gente pensa, né? A gente pensava, por exemplo, assim, estratégia muito no nível anual. E isso, desde que eu cheguei, é uma coisa que eu venho tentando influenciar para falar, olha, isso a gente consegue ter menos agilidade, né? É uma chance no ano que a gente tem de ter grandes aprendizados. Como é que a gente faz para ter ciclos mais curtos e tal? Então, a gente conseguiu ter um ciclo agora quadrimestral. No meio do Covid até ficou pouco, né? Quadrimestral, a gente passou a ter quase que semanal ali e a coisa foi indo. Mas eu acho que é importante isso, a empresa tem que ter um ranking das coisas que ela quer fazer. Olha, o mais importante para a gente, né, projeto X, né, que seja, aliás, nem um projeto, né, isso era o que era antes, né, a empresa também pensava estratégia antes em projetos, só que aí, beleza, você entregou o projeto, mas qual foi o impacto que esse projeto trouxe, né, para o nosso cliente? Qual foi o outcome, né, que a gente fala, né, qual a consequência disso? Então a empresa tem que saber, quais são os ponteiros que a gente quer mexer. O primeiro, mais importante, é esse aqui por causa disso, né? Se a gente fizer isso, vai trazer tal consequência. E aí você começa a puxar quais projetos você consegue fazer com aquilo. Então, respondendo a sua pergunta, imagina que você é um time de tecnologia, né? Você está lá trabalhando e tal.
você vai estar linkado a algum tipo dessa estratégia ali. De repente você está linkado à estratégia número 3, e seu objetivo é mover o ponteiro dessa estratégia número 3. E aí você vai ter que, né, conversar, vão ter reuniões que a gente também ajuda, né, a ver como é que isso funciona e tudo mais. Você vai entender que, para fazer isso acontecer, vai envolver 10 times. E esses 10 times não necessariamente só de tecnologia, vai ter pessoal do marketing, vai ter pessoal, né, do comercial, do jurídico, né, a gente faz coisas novas, enfim. E isso quebra um mito, né? Isso quebra um mito também, né, Humberto, de que times ágeis não tem meta, né? Eu acho que isso também tem um mito de que, não tem meta, não tem prazo. Tem meta, sim, tem entrega, tem estratégia envolvida num ano de trabalho, sim, né? Sim. Eu acho que tudo está envolvido. Porque, assim, eu observo das duas coisas, assim, né? Que tem pessoas, às vezes, que pegam uma veia ágil e vai para um extremo, assim, né? Eu gosto muito de pegar o caminho do meio, né? Como dizia Buda, né? Acho o caminho do meio da coisa. Tem cara que se encanta com ágil e fala assim, ágil é autonomia, cada um faz o que quiser, estamos aí, né? Estamos na loucura. Eu falo, cara, mas você está num business, cara. Tem um porquê das coisas existirem, né? A autonomia acontece, mas você é ligado a outras pessoas, né? Tem que ter esse alinhamento todo aí. E no fim das contas tem um resultado que a gente tem que reportar. A empresa aberta na bolsa, tem a CVM em cima, tal. Então, o negócio existe com uma razão muito, muito clara ali. Então, não tem problema nenhum do squad ter uma meta, ter alguma coisa. Eu acho que o problema é quando a gente tem metas que são ruins, como eu disse, né? Por exemplo, assim, a meta é faça projeto X. Aí você faz, deu tudo errado, mas, parabéns, todo mundo fez o projeto. Falando, né, cara, não... Então, acho que é mais ou menos nessa linha que o ágil, né, tem que tentar te ajudar, né? Por isso que sempre que a gente fala nessas conversas de customer centricity e tudo mais, o ágil que eu, pelo menos, aprendi que me encantou era esse, que pensava muito no cliente, né, no quem está utilizando a coisa, e na cadeia toda, né, olhando, cara, mas e as pessoas que estão ali trabalhando, né, que são os colaboradores, né, os funcionários e tudo mais. Tem o Lean também fala muito disso, né, de pensar a sua cadeia de produção. Né, você não está sozinho, você está em rede, né, o Magalu, no caso, tem fornecedores que estão ali juntos e tal, então você tem que pensar, você cria uma cadeia saudável, aí você meio que está fazendo bem para todos e, com certeza, os resultados eles vão vir, né. E o que é interessante disso que a gente cria é que a gente consegue, usando um conceito de empoderar times, até do Management 3.0, né, esse equilíbrio que o Humberto falou, né, em que a gente tem algumas coisas que são comando e controle, porque fazem parte da estratégia de regras que a gente tem que seguir, outras que são de anarquia, né, em que as pessoas podem tomar decisões, né, e que existem regras locais nos times, né, existem as regras de como a gente trabalha dentro desse sistema complexo para entregar o resultado que nos é solicitado, né? Então, acho que o segredo é esse caminho do meio, né, do Magalu, de ter esse equilíbrio e essa clareza também, porque isso sempre ficou muito claro para mim, desde que eu entrei no Magalu, que existe uma missão, que existe uma estratégia, que existe meta, que existe um resultado todo para ser entregue em cima dessa estratégia, e isso é claro para qualquer pessoa que trabalha na organização, né? E isso também é uma das perguntas que você fez, Adriana, como é que a gente faz isso, né? Existem também os rituais que são corporativos, para que se acompanhe o resultado, porque se você não está vendo também o resultado que está sendo feito pela empresa, você não consegue ter esse engajamento e esse propósito todo, né, de trabalhar nas suas próprias metas. Então, também existem os rituais que são muito legais corporativos, que fazem com que toda a organização acompanhe os resultados. Tem um comentário, a Juliana Nogueira mandou agorinha há pouco aqui, que eu acho que está um pouco relacionado com essa tua resposta, viu, Roberta? Que é, como que vocês, dentro do Magalu, gerenciam os projetos para atingir essa meta estabelecida? Então, tem uma pessoa dentro daquele time multidisciplinar que fica ali, gente, esse número aqui que a gente tem que chegar. Então, sei lá, vamos supor, um time que é responsável pelo checkout. A gente tem que conseguir melhorar a taxa de conversão do nosso checkout em 2%, isso é mensurado, tem uma pessoa que tem essa responsabilidade, o time inteiro é responsável por isso, accountable, né? Por isso é o termo que o pessoal usa, né? Como que funciona isso? A área toda é responsável por uma missão, né? Eu tenho uma área maior do que aquele time que vai fazer a entrega, então tem uma área que é responsável, que tem uma missão maior, e aí essa missão maior, ela é dividida aí em pequenas missões, né? Então, todos os times têm muito claro qual que é a sua missão, né? O checkout tem claro qual que é a missão dele, assim como qualquer outro time tem clara a sua missão. Uma vez que está clara essa missão, a gente tem as metas que são
semestrais, trimestrais, anuais, depende muito do momento. Agora, com o Covid, vou te falar que é quase mensal o negócio, né? Então, tá mudando uma velocidade, você está indo para o lado, agora vamos remar para o outro, né? Mas dentro disso tem toda uma estratégia, e sim, quem acompanha tudo isso, que essas estratégias não são só da área de tecnologia, né? São estratégias de negócio. Então, vamos pensar que a gente não está lá sozinho desenvolvendo software, tem toda uma área de negócio que também está dando essa sustentação para a parte que não faz parte de um desenvolvimento de um software. Então, juntos, eles vão trabalhar nessa missão, tecnologia faz parte também dessa entrega maior que faz parte da estratégia, e aí se acompanha isso através de painéis, né? Você tem como fazer esse acompanhamento, e todos são igualmente responsáveis pela missão, tá? Não existe essa diferença, né? Se a gente olhasse para a gestão no passado, o gerente era responsável, né, por entregar. Aqui a gente tem a cultura de que o time é responsável, né, pela missão. Muito bom, muito bom. Talvez só para adicionar o que a Roberta trouxe, assim, mas as metas, elas têm como se fosse assim, tem um líder da meta específico, né? Alguém que entende muito daquilo. Por exemplo, se a gente está entrando numa parte muito do marketplace e tudo mais, então tem alguém, né, da área de negócio que entende muito, que é como se fosse esse cara que, cara, eu tô puxando isso. Então, a gente até tem treinamentos que a gente ajuda esse cara, como é que se mobiliza, né, de forma cross, essa galera toda aí. Então tem vários, né, tipos de eventos que você consegue puxar nesse nível mais cross, no nível mais time, até no nível estratégico. Porque, como a Roberta disse, no nível empresa, a gente tem uma reunião mensal de resultados, né, que os líderes têm que ir lá e reportar também nesse painel, como é que as coisas estão indo e tudo mais. Só que esse painel é um painel muito mais do nível negócio. Inclusive, agora a gente está fazendo reunião quinzenal de resultados, até por conta do Covid, ficou mais curto, né? Mas aí, quando a gente começa a descer um pouco mais até no nível dos times, a gente começa a falar de outros tipos de métricas, né? Não só do negócio ali. Porque quando você está com o executivo, beleza, fala dos negócios, mas quando a gente está no nível dos times, a gente fala muito do que? A gente fala do throughput, a gente fala do lead time, a gente tem os burn-ups, que a gente consegue ver, né, tipo, as linhas de tendência, né, o probability forecasting, como é que as coisas estão indo, não estão, quais são os riscos, como é que a gente mitiga esse risco, enfim, como é que está o sentimento do time com relação àquela meta, ele está confiante ou não, e por quê, que são os reality checks que a gente faz. Então, é uma série de coisas que a gente tem em volta ali, né, para poder fazer com que os times possam atingir a meta atingir aquela expectativa daquela meta, né. Às vezes, a meta está muito mais relacionada a tempo. E é normal isso no varejo, né? Porque, cara, é Black Friday e aquela data acabou, não tem? Então, cara, é importante aquela data. E tem coisa que a data não é tão importante. É mais importante, cara, é o impacto que a gente tem que causar na satisfação, engajamento. Então, beleza. Então, isso aqui Então, a gente vai tentando, né, como se fosse uma gestão de projeto tradicional, também você entende ali. O que é mais importante aqui? É o escopo, é o tempo, é o custo, é o prazo, enfim. A gente tem que entender. Mas eu acho que a releitura que muda é um pouco essa, né, não necessariamente a gente tem um papel assim, esse cara é o gerente de projeto, né? A gente tem tantos papéis que a gerência do projeto ficou dissolvida. O que acontece, assim, quando são coisas que são muito cross-diretorias, a gente percebeu isso, que a gente falou, cara, quando passa por muitas diretorias, a gente tem mais problemas. Porque a diretoria é como se fosse um sistema social ali, né? Ela cria já as próprias regras, os acordos, né? Um comportamento tribal ali. Aí quando tem que conversar com o outro, nossa, peraí, temos que fazer esse acordo. Aí tem que conversar com 3 e com 4, aí a coisa complica. Então até nessa a gente vai criando papéis para tentar ajudar. Então, um papel que a gente criou, não tem tanto tempo, a gente chama de Flow Manager, né? É um cara que é um gerente do fluxo ali, que ele ajuda, cara, como é que é esse fluxo seu, como é que mapeia ele, onde que podem estar os gargalos, onde é que está a passagem de bastão, quais eventos você pode rodar, quem são os participantes para cada um desses eventos, como é que você facilita esses eventos, e aí faz a coisa fluir. Então, tendo isso, não necessariamente a gente tem um papel de um gerente de projetos. Bacana. Nessa linha, Bati, queria que vocês explorassem um pouquinho. Obviamente, nos últimos anos, aí vocês têm uma jornada, né, com agilidade, que vocês foram aprendendo e tirando coisas e colocando outras e criando, igual você falou do Flow Manager agora, que surgiu com certeza baseado numa necessidade de vocês, numa necessidade que vocês tiveram lá. Então, se vocês puderem fazer um apanhado, principalmente olhando ali para papéis, né, que a Roberta falou que eu sou uma consultora ágil, tal. Como é que essa agilidade se espalha, né, pelo Magalu, e como foi a evolução de vocês, dos papéis que vocês tiveram para garantir ou habilitar a habilidade espalhando pela organização? Nossa, legal. Então, papéis, mais uma vez, a gente pode falar da foto aqui agora, só que na verdade é um filme, né? A coisa tá rolando ali.
Então já teve de tudo um pouco, Magno, assim, já teve... Quando eu cheguei lá especificamente em 2017, eu lembro que tinha um papel no nível time, assim, né, que acabou virando, pegou esse nome, né, o squad ali, que era o coordenador. E esse cara era meio que, ele fazia de tudo um pouco, porque ele era uma espécie de Scrum Master, ele também era produto, e ele também era o manager ali das pessoas, né, então ele começou a ficar meio sobrecarregado. Então eu lembro que lá em 2017 a gente começou a ter uma quebra de papéis, falar, cara, é importante ter alguém que pense em produto, é importante ter alguém do ágil, a gente até seguiu essa linha, né, de não ter, cada time tem que ter um cara de agilidade lá dentro, né? Algumas empresas vão nessa linha, acabam até colocando um nome, algumas colocam Agile Master, né, enfim. No nosso caso, a gente achou que não seria necessário, assim. A gente está tentando escalar a agilidade lá de uma outra forma, de que quem tem que ser ágil, né, fazer a coisa acontecer, são as pessoas que estão no dia a dia. A agilidade, ela tá lá para poder te ajudar com novas competências, né, que é uma coisa que até a Roberta ajuda demais ali, a gente ajuda com treinamentos, a gente ajuda com mentorias, a gente ajuda com as imersões, que são as coisas mais estratégicas que é puxado, né, então a gente mostra realmente ali mão na massa como é que acontece, mas no dia a dia, aí agora já tem vários papéis, né, então no nível time ali tem um cara que, né, as pessoas do time reportam para essa pessoa, ele é um líder daquele time mesmo, né, está sendo chamado de squad lead. Então, ele é um cara que está no dia a dia colocando as práticas ágeis, né, para acontecer. Mas não necessariamente ele é atrelado à diretoria de agilidade ou alguma coisa, né, tem um papel de agilidade. Ele, cara, eu sou o líder aqui e eu faço essa coisa rolar. Então, a gente tem pessoas de produto, né, muitos product managers, a gente tem no nível mais ali, quando juntam vários squads, né, e tem uma parte da org, né, similar ali, que aí é claro, né, tem aquele nome, né, que fica o nome tribo, né, então é um cara que é uma pessoa, geralmente, de tecnologia muito forte, que vai puxar essa direção, né, conectar. Então, esse cara também tem que utilizar bastante as práticas ágeis para fazer a coisa rolar. Eu acho que esses são alguns que eu consigo imaginar agora, né. Tem o Flow Manager que eu citei para você agora há pouco, né, que é um novo que a gente viu que para esses mais complexos fazia sentido ter alguém. Agora, quando não é tão complexo, são duas diretorias, tá, às vezes uma conversa entre os dois, beleza, a coisa facilita, já rola. Agora, quando tem muitos, a coisa complica. Não sei se a Roberta lembra de mais algum aí para adicionar, de repente. Eu acho que os papéis foram surgindo conforme apareceram nossas necessidades, né? A gente tem tech lead também, né? Que dão esse suporte técnico para os times, né? Mas depende muito, acho que, da necessidade do momento para a gente criar papéis novos ou não. Agora a gente tem discutido também ter algum papel de SDM, né? Porque a gente está tendo muita entrega cross, né? Entre times, e esses papéis vão surgindo assim. O nosso papel mesmo de agilidade, né? Se você olha lá como o início da contratação era Agile Coach, e aí a gente viu também pela nossa atuação que não fazia sentido a palavra coach no que a gente fazia, né? Ela estava inserida dentro de um contexto maior e que, na verdade, o que a gente faz é prestar um tipo de consultoria interna, né? Onde tem essa parte, os serviços de capacitação, os serviços de mentoria, os serviços de imersão em projetos e parte desses serviços de ferramentas também. A gente tem uma frente muito forte hoje em agilidade, que é de Agile Tools, que dão sustentação também e suporte para todo o trabalho que é desenvolvido dentro do Luiza Labs e que a gente pretende levar para a organização, conforme a gente vai dando os nossos próximos passos, né? Então, a gente enxergou a área de agilidade também como sendo uma consultoria interna e mudamos os nossos nomes, né? Eu não uso muito o termo Agile Coach, às vezes para o mercado fica mais fácil de entender o que a gente faz, mas internamente nós usamos consultor de agilidade organizacional, né? Fica mais fácil de entender que nós vamos prestar um serviço, né? Que a gente vai ter um tempo também para prestar aquele serviço. Eu não sou dedicada a um time. Eu entro para resolver um problema, né? E para dar um direcionamento, e aí, a partir dali, a gente continua acompanhando, mas não dedicado para aquela equipe, para aquele time, né? Muda bastante coisa quando a gente olha assim. E isso linka com o papo do início, que a gente falou de ter essa empatia, falar uma linguagem mais plana possível, né? Que a gente lida com pessoas de diferentes níveis de instrução e experiência no Magalu, né? Tem um cara que às vezes é da logística, tá, né, só empacotando as coisas ali, e tem um cara que tem doutorado em física quântica. Então a gente tem dos dois, a gente lida com os dois. Então quando a gente se apresenta, eu sou um Agile Coach, então algumas pessoas falam, o que é Agile? Agile? Aí você, cara, putz, isso tá complicado, né? Como é que eu faço uma coisa, então, consultor todo mundo sabe, agilidade, 2 palavras em português, legal.
cola melhor, já cria essa empatia e o cara se sente mais próximo de você do que falar, aqueles caras lá dos Agile, que eu não sei nem falar o nome, negócio complicado. E o mercado também foi ficando complicado, né? O que é Agile? O que a gente falou, cara, vamos sair fora dessa e vamos focar no nosso problema e pronto, menos uma coisa para resolver. Acho que essa é uma grande lição que fica de tudo que você está... Deve ter um monte de gente anotando aí, Roberto e Bert, Flow Manager, tendo que criar na minha empresa. Não é por aí, né? Eu acho que o que aprende do nosso papo aqui é, o Magalu, eles olham para a situação deles, eles pensam no problema que eles estão enfrentando, no contexto que eles têm, e aí criam, né, que é o tom que a gente fala de práticas emergentes, algo aí para o contexto de vocês. Muito bacana. E isso que o Imbert falou, né, sobre é muito na conversa, é muito na empatia, é muito de mostrar a necessidade e o objetivo daquilo, acho que está ligado com uma pergunta que o Éder Lima mandou para a gente um pouquinho antes, e a pergunta mais votada aqui até, né, que no meio desse monte de... vai aparecer aqui já já, e no meio desse monte de mudanças, né, que a gente está falando, de repente a gente colocou agilidade e tudo mais, né, como que foi feito para as pessoas aceitarem, né, ao longo do tempo, esse monte de mudança, esse trabalho, porque imagino que você chega para o pessoal da logística, por exemplo, ou você chega para o pessoal do RH, ou para o pessoal que não estava acostumado com esse modelo de trabalhar, e de repente chega, olha, tem isso daqui e tudo mais, né? Vocês precisam engajar essas pessoas nessa ideia e mostrar o valor, né, desse novo caminho para essas pessoas que talvez não estavam tão acostumadas. O Henrique falou, né, tem tantos perfis diferentes aqui dentro, né, que eu tenho que trazer para dentro do mesmo barco e eu tenho que saber conversar com todo mundo. Acho que a empatia passa muito por isso, né, pessoal? Uhum. Eu acho que talvez um ponto aí é que a pergunta fala como foi para as pessoas aceitarem a mudança, né? Nossa, foram tantas mudanças e cada uma teve uma abordagem diferente, mas se for a mudança dentro do ágil ali, eu acho que o que me faz refletir, né? O ágil ele é um meio para alguma coisa. Então, se você tentar chegar lá para colocar o ágil, você vai ter muita resistência, provavelmente, né? A experiência que eu tive, pelo menos, foram assim. Então, até a própria história do Labs, né? Não é que foi uma história da implantação do ágil, né, no Magalu. Foi tipo, como que uma parte separada da empresa começou a trazer dinheiro novo para a empresa, começou a trazer mais relevância, mais impactos, e o pessoal, cara, queremos mais disso, peraí, vamos, né, dar mais responsa para esse pessoal para causar mais impacto, que a coisa vai, e aí quem passava a fazer parte do Labs, aí sim essa pessoa já tinha que estar mais aberta à mudança, porque falar, cara, não, beleza, entendi, quero fazer parte disso, e é normal no processo de mudança, tinha pessoas também que falam, cara, não quero, prefiro do outro jeito, e, né, a pessoa vai fazer outra coisa na vida. Mas eu acho que esse que é o ponto, assim, a agilidade ser o meio e não o fim da coisa. Então, dessa forma, a coisa fluiu. Porque, cara, não, beleza, eu também quero entregar essas iniciativas legais que vão impactar pessoas em 3 meses, como é que é? Pô, vamos aí. Então, foi nessa que o Labs, né, em 2014, assumiu a parte do e-commerce, em 2015 assumiu as lojas, e aí foi, né, em 2017, quando eu cheguei, foi quando a gente assumiu, ainda estava aquela tecnologia bimodal, vamos dizer assim, né, tinha um pedaço que era Labs e tinha a tecnologia que ainda era tradicional. Tinha ficado aquela parte da logística, a parte do back-office e tal. Então, ali a gente fez aquele juntado. Quando eu cheguei, assim, era 180 pessoas o Labs, e a gente passou a ser 380, mais ou menos, ali, né, no final do ano, pelo que eu lembro. Então, esse pessoal que chegou, eu lembro que, falando de mudança, o que eu enxergava era muito medo do desconhecido, do novo, né, tinham pessoas que eu já comentei em outros talks aí, uma pessoa que tinha 30 anos de Magalu, né, e aí até eu mesmo, né, tendo que lidar com meus próprios preconceitos, né, eu falei, caramba, bicho, o cara 30 anos no Magalu, quase a minha vida inteira, né, 30 anos numa empresa, assim, eu falei, cara, eu nunca tinha visto isso, né, eu falei, nossa, esse cara deve ter muita dificuldade para poder passar por isso e tal, e acabou que ele se engajou tanto e tal, e ele foi um dos melhores lá, ele conseguiu levar, modificou, eu falei, nossa, bicho, olha que legal, né. E, mais uma vez, não é porque da agilidade em si, né? Porque ele queria entregar, queria fazer parte do negócio, ele entendeu qual era o movimento e fez a coisa rolar. Então, eu acho que talvez tem que ir nessa linha, assim, né? Não teve uma técnica específica, tal, foi mais mostrar qual era o objetivo que a gente queria e mostrar qual era o movimento e quem queria fazer parte desse movimento, né? E aí veio pessoas de diferentes tipos de experiências aí fazendo parte. E hoje, assim, finalizando a história, a gente está com o quê? Com mais ou menos 1.400 pessoas, né, em 3 anos, né, então você para ver, cara, é uma mudança constante, se pergunta qual que é a dificuldade da mudança, eu falei, puta, é de hoje? Porque a de hoje tá tendo também, então todo dia tá tendo.
Mas acho que essa é uma das coisas que a gente pode falar para o Éder, é que a agilidade não se impõe, não é algo que é imposto, né? Principalmente quando a gente vai para outras áreas, logística, lojas, que nunca tiveram contato, né? Para quem é de tecnologia, parece falar, nossa, mas como que não conhece agilidade? Nunca ouviu falar, nunca tiveram contato, né, com agilidade. Provavelmente o primeiro contato que as pessoas têm de uma área mais operacional é com a gente, mas tem que nascer delas o desejo de conhecer, de saber mais, e é nosso papel estimular para que elas conheçam. Então, por isso, a gente promove vários encontros para que essas pessoas se interessem e nos procurem para conhecer. Por isso, não é nunca imposto, né? Ele é trabalhado justamente para atrair e falar, ali tem uma coisa diferente. Ué, estou vendo esse pessoal fazer assim, parece que eles estão mais felizes, parece que eles estão mais tranquilos do que eu estou, e eu estou aqui loucão, trabalhando. O que eles estão fazendo de diferente? Então, essas perguntas que a gente estimula as pessoas a se fazerem vão fazer com que a gente comece a dar os passinhos para essa mudança cultural e que também nem sempre a agilidade vai encaixar naquele problema que aquela pessoa está vivendo. Muitas vezes chamam a gente para, queria tanto ajuda nisso, e você vai perceber que às vezes a ajuda era um problema de time, era um problema de relacionamento, e não era um problema relacionado a processo, tecnologia, produto, nada, é um problema de relacionamento. E que a gente também ajuda ali a desenrolar, pega a área de gestão de pessoas, fala, aqui eu estou vendo um problema de relacionamento, vamos ajudar a desenrolar, mas tudo com muito respeito. A gente tem que respeitar muito a história dessas pessoas, respeitar o trabalho delas e não achar que a gente vai chegar com uma técnica superior, maravilhosa, linda, que vai falar squad, scrum, e vai acontecer uma mágica, né? Vai usar essas palavras mágicas e tudo vai acontecer, vai passar por um portal mágico ali, e as coisas vão começar a andar, se resolver, entregar mais resultado, as pessoas vão ser mais felizes, né? Mas você tocou num ponto, a gente vem falando, né, muito de mudança, e acho que agora, com esse momento que a gente vive de trabalho remoto forte, vem uma nova onda de mudança aí pela frente. E eu queria ouvir de vocês, Henrique e Roberta, caminhando aqui também, né, para o final da nossa conversa, o que vocês têm visto na Magalu de movimentos de mudança da forma de trabalhar agilidade, ou as squads, ou os times de vocês? O que vocês têm escutado de burburinho aí nos times? Vamos fazer isso daqui, que vocês têm experimentado, e vocês podem compartilhar aqui com a gente. Bom, que eu tenho experimentado um ambiente louco remoto. Acho que todo mundo experimentando isso. A gente, de repente, saiu... Triplo de reuniões... A gente saiu de um ambiente preparado para times, né, principalmente na área de tecnologia, para integração, colaboração, um ambiente que a gente podia colocar as coisas na parede, acabou a parede. Acabou esse ambiente. Então, acho que assim, o que a gente tem vivido agora é esse ambiente remoto, novo, né, de times, que gerou toda uma dinâmica nova de rituais, de conversas, né? A gente vinha com algumas ideias já meio fixas, né, de como é que funcionam os encontros para os times, as dailies de 15 minutos, que eram tão frequentes e que são inviáveis de serem feitas num ambiente remoto com apenas 15 minutos. Pensa que esse povo não está convivendo, gente, eles não estão mais no café junto, não estão se encontrando mais. Quando entra na daily, todo mundo quer conversar. Deixa eu falar do meu gato, deixa eu falar do meu cachorro, deixa eu falar do meu filho que está aqui. A gente quer interagir também, né? Então, uma das coisas que a gente percebeu é que as dailies agora são de 30 minutos. Essa é uma constatação nossa, né? A gente está vivendo um ambiente novo, a gente tem que se adaptar para isso, para criar rituais novos de conexão e descobrir o que faz sentido também para os times, né? E pergunta polêmica antes, Henrique. As dailies com câmera aberta ou sem câmera aberta? Eu não posso falar palavrão, né? Que a gente está com live, mas... Para mim, a pessoa escolhe, ela tem que decidir o que faz sentido para ela, né? Por isso que eu gosto do Humberto, tá vendo? Fácil trabalhar com ele. Mas questionam isso muito, gente, muito, assim. E aí, quando as pessoas entram com a câmera fechada, falam assim, gente, vamos ligar a câmera? O que vocês acham? Como é que a pessoa se sente, às vezes, que ela tá lá de pijama, descabelada?
né, falando, pô, estou trabalhando em casa, hoje que eu pensei em trabalhar de pijama descabelada, quero que abra a câmera, né? É uma situação muito atípica. Eu costumo acalmar assim, o pessoal, porque esse é um assunto que tem surgido muito e tem muitas perguntas, se a gente é mais ou menos produtivo quando a gente está conversando assim, se olhando ou não. Eu acho que quando a gente está numa reunião mais íntima, assim, então 2, 3 pessoas, é mais legal, né? Você está com a câmera aberta, você está ali interagindo, olhando, até porque a gente está meio distante, né, das pessoas. Então, faz legal. Agora, se é mais produtivo ou não, nunca vi pesquisa nenhuma sair sobre produtividade de câmera ligada ou desligada. Aí, você ficou mais produtivo agora ou não? Eu estou sem câmera. Volta aí. Volta. A gente deu agora uma voz. Uma voz. Você ia falar alguma coisa, Humberto, eu te interrompi aquela hora. Não, eu acho que assim, o remoto sempre foi uma crença nas empresas que ela foi ressignificada, né, na pandemia, né? A escolha não é uma opção, tenho que fazer, então todo mundo teve que dar um jeito. Então a gente começou a ver de tudo um pouco. Esse que a Roberta citou, né? Deles que antes aconteciam em 15 minutos acabaram ficando um pouquinho, né, mais demoradas. Só que eu vi um efeito contrário também, né? Reuniões, né, de líderes que antes demoravam 2 horas, o pessoal estava fazendo em 30 minutos. Eu nunca tinha visto. Eu falei, o quê? Como pode? Porque o pessoal, aconteceu 2 coisas para mim, assim. As pessoas começaram a chegar no horário e começar no horário. Antes tinha aquela coisa, né? Não, peraí, falta não sei quem e tal. Então, eu trabalhei na Suécia, cara. Na Suécia você falava, cara, a reunião é 3, cara. 2h58, tá todo mundo parado assim, te olhando. Aí dava 3, começava. Então, com o remoto para o Brasil, nessa cultura nossa, eu vi que começou a ter um pouco disso. As pessoas começaram a começar mais na hora. E as reuniões começaram a ficar mais objetivas, né? Então, consequentemente, elas ficaram mais curtas. Então, isso eu achei que foi um efeito positivo, né? Talvez para o time ágil ele perdeu um pouco esse contato, ele está gastando um tempinho a mais, mas beleza, já era curto, né? Agora, para quem fazia 2 horas ali a coisa arrastada, passou a fazer em 1 hora, meia hora. Então, eu achei que foi um efeito positivo. E um outro efeito positivo eu achei que foi a inclusão. Porque no mundo físico tinha muita aquela coisa assim, essa sala cabe em 10 pessoas. Então, tinha que ter um número restrito de convidados, né? Senão ficavam as pessoas amontoadas. E aí acontecia às vezes, cara, eu não vou poder, eu vou entrar pelo Hangout hoje. Então, essa pessoa que estava sozinha do lado de fora, ela era massacrada, porque ficava 10 pessoas falando ao mesmo tempo, e essa sozinha lá tentando, eu quero falar, ninguém ouviu o cara, esquecia que o cara estava online, era terrível a experiência para ele. Como teve que fazer online, todo mundo passou a ter ficou mais igualitário, todo mundo tá igual, cara, estamos de igual para igual, então todo mundo começou a fazer reunião mais estruturada, ouvir o outro, saber pausar, parou de ficar aquela feira maluca, né, todo mundo falando ao mesmo tempo. E também proporcionou que mais pessoas assistissem à reunião. Porque antes ficava aquela crença, essa reunião só cabe os 10 e tal, beleza, então nem vou, depois eu pego um repasse lá e tal. Agora você pode entrar na reunião, no comitê, seja o que for, você ouve com seus próprios olhos, pega informação de primeira mão, então assim, eu acho que eu nunca vi a informação fluir tanto no Magalu quanto na pandemia, então eu vejo esses efeitos positivos também. Muito legal. O problema é que o pessoal reclama muito de, mas agora tudo marca reunião, tudo se marca reunião, mas era um problema que já existia no presencial também, né? Esse hábito de marcar reunião para tudo. A diferença é que antes não tinha sala disponível, agora as salas são infinitas, então acaba tendo muita reunião. Exatamente. Muito legal, Henrique, muito legal, Roberta, a gente ter tido essa oportunidade de conhecer um pouquinho esse ambiente, né, esse contexto do Magalu, do Labs. Magno, queria que você fizesse uma conclusão aqui dos aprendizados aqui para a gente, rapidinho, em 2 minutinhos. O que te mais chamou a atenção? O que te ressaltou? Fica à vontade aí. Eu sou suspeito aqui, eles sabem o quanto que eu sou apaixonado pelo que eles fazem lá no Magalu. E eu acho que é uma empresa que a gente cada dia mais se torna um orgulho nacional, e saber que a agilidade está envolvida com isso é algo muito bacana. Mas tem 3 pontos aqui, sempre conversei muito com o Henrique, Roberto também, e 3 pontos que eles trazem aqui que eu já conhecia um pouco, mas que eu fiquei muito feliz de poder compartilhar, deles trazerem isso para mais pessoas. Um é a questão deles olharem muito para o ambiente deles, né, e criar soluções e práticas e o que for ali tentando resolver um problema da situação deles. Outra preocupação que eles têm é de manter isso numa linguagem acessível, inclusiva para todo mundo, né? E por fim, a questão da empatia, poderíamos colocar assim, que
que veio na pergunta ali da resistência, né? E tá, pô, mas o Henrique trouxe, pô, o cara tinha 30 anos de empresa e tal, como é que eu vou impor agilidade para um cara desse? Então, esse cuidado, né? De, pô, adianta eu falar que ele tem um mindset errado, adianta eu falar que ele está atrasado, adianta eu falar, isso só vai construir muros, só vai construir barreiras. Então, essa preocupação que a Roberta trouxe de tornar atraente, de entender o lado e entender que resistência é algo subjetivo, né? No teu olhar, você acha que aquela pessoa está resistindo em não aceitar o novo, e no olhar dela, você está resistindo e não aceitar que as coisas sempre funcionaram dessa forma. Então, não adianta ficar discutindo nessa de resistência. Adorei. Obrigado, Henrique. Obrigado, Roberta. Foi ótimo ouvir vocês. Muito bom, muito bom. E para fechar, eu queria deixar aqui também, né, de novo, o meu agradecimento para você que está aí acompanhando a gente, acompanhando a nossa conversa, acompanhando a nossa semana, né, cheia de conversas com várias empresas e vários expoentes aí de agilidade dentro do Brasil. A gente está encerrando aqui a primeira delas e foi muito legal, aprendi horrores. O Magno aqui me ajudou também bastante a desmistificar muitas coisas que eu não conhecia. Eu aprendi agora. Tem um papel aqui, uma folha de papel anotada aqui com um monte de coisa aqui depois para eu debruçar de estudos. E eu queria fazer um convite para você que está aí com a gente, 2 convites, melhor dizendo, para você que está aqui com a gente, acompanhando, né, acompanhou essa conversa com o Henrique, com a Roberta, que é amanhã a gente tem um novo convidado, né, uma nova empresa convidada para vir debater aqui com a gente. A gente vai receber o pessoal do Itaú aqui para conversar com a gente. Também outra empresa, uma outra realidade, um outro momento e outras dificuldades que a gente vai debater amanhã. E, além disso, eu queria convidar vocês, poxa, fiquei com uma dúvida aqui que não ficou respondida, ou eu gostei muito, interaja com a gente no LinkedIn, né? Na página, né, da inscrição da Semana Agilidade, você consegue encontrar o Magno, encontrar o Henrique e a Roberta. Poxa, fiquei com essa dúvida de como é que vocês... O Henrique e a Roberta vão me matar aqui, mas fiquei com essa dúvida de como é que vocês fazem isso daqui. Adiciona eles lá, manda lá a dúvida para eles. Manda para o Magno também, que também é super experiente. E outro convite, né? Compartilha teu conhecimento. Assistiu essa live, né? Gostou, aprendeu alguma coisa que legal com a gente? Eu quero ver. Compartilha com a gente amanhã ou hoje aqui, logo depois aqui dessa conversa, no seu LinkedIn. Faz um post falando, poxa, assisti essa live com o Henrique, com a Roberta do Magalu e aprendi isso, aprendi sobre empatia e tudo mais, e o que mais você consegue ver aplicado na realidade do teu dia a dia. Então, compartilha esse conhecimento com texto, ou grava vídeo também, se você é mais de vídeo e gosta de falar, que nem eu que falo demais aqui, e contribui com a comunidade, né? Contribui com outras pessoas também. Então, queria também, né, falar, quer conhecer um pouquinho mais do trabalho da Alura? Acesse aí alura.com.br/empresas. A gente também, né, aqui, ó, bit.ly, ó, alura-empresas. E a gente também está com uma promoção para quem está participando dessa semana com a gente. A gente está com uma promoção, né, na editora parceira nossa, né, a Casa do Código, que tem livro meu lá, tem livro do Alexandre Magno lá também, que você tem 10% de desconto em qualquer livro nosso, usando esse código que está aparecendo aqui embaixo para você, Semana de Agilidade, -CDC10, na Casa do Código. Tem muito livro bacana também sobre agilidade lá. Então, boa noite, pessoal. Muito obrigado pela participação, pela interação de todo mundo. Roberta, muito obrigado pela tua participação. Boa noite. Henrique, brigadão, viu, pela tua participação também. James, muito obrigado por contribuir aqui com a gente. É a primeira vez que a gente faz um evento inclusivo e com tradução de Libras. Isso é um marco para a gente. Eu estou muito feliz de ter feito parte disso e vocês estarem fazendo parte disso com a gente. E Magno, muito obrigado pela participação. Amanhã a gente está aí de novo, hein? Estamos de volta amanhã. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Até amanhã.